Glória ao Espírito Santo. Louvamos a Deus por mais uma noite, por mais uma oportunidade que nós estamos aqui nos estúdios da Santa TV News. São Publicidade. Programa este do nosso Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, para a glória de Deus. Louvamos a Deus por vocês todos estar conosco, a todos os irmãos, pastores, líderes, cantores, obreiros, obreiras, por fazer parte da família São Publicidade, por nos estar dando prestígio da sua audiência, por estar conosco mais uma noite no nosso programa. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, a todos os queridos irmãos que estão em outros lugares, em outros estados, países, que sejam abençoados e agraciados pelo poder que há em Cristo Jesus. Quero abençoar os meus irmãos e saudar com a paz do Senhor aos meus queridos irmãos do Ministério Remanescente em Cristo, que preside pelo nosso pastor Ronério Charles Vilela, que está lá em Extrema, Minas Gerais. Que os irmãos sejam extremamente abençoados em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. E hoje nós estamos aqui com um estúdio abençoado, que Deus tem preparado para nós, com um convidado ilustre que Jesus hoje preparou para estar conosco no nosso programa. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos fazer uma pequena oração e pedir a Deus para que Deus continue conosco e abençoando a tua vida em Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. Senhor, abençoa as vidas a qual nós não possamos alcançar. Visita nessa hora, visita os lares, visita este irmão, esta irmã, este homem, essa mulher no trabalho, aonde ele estiver, Pai. Alcança com o teu amor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. E que nesta noite, que este programa seja um programa para abençoar, seja um programa abençoador, e que estamos aqui, Pai, debaixo da tua graça e da tua vontade, para a glória do Senhor. Amém. Amém? Então vamos dar início com mais um programa, Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas. Anota aí na tua agenda. Todas as quartas-feiras com um tema diferenciado, um tema novo, dentro do universo cristão. E hoje, nessa noite, eu quero saudar o nosso convidado que está conosco, que é o nosso irmão, amigo, evangelista Leandro. Evangelista Leandro, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer para mim estar aqui juntamente com o evangelista Fábio Vladimir, nessa rádio qual Deus tem usado ele grandemente, a Sun News. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com ele e que Deus possa abençoar a todos. E Deus vai falar muito com vocês hoje nessa noite. Graças a Deus, que o Senhor nos dá vitória em Cristo Jesus. Quero também mandar a paz do Senhor para os meus irmãos que estão lá na comunidade brasileira, lá nos Estados Unidos. Deus abençoe a todos. A irmã Beth, que está lá no Canadá, que Jesus te abençoe a tua casa e a tua família. Irmãos, e nessa noite é uma noite que a bênção de Deus cada vez mais continue em nossas vidas, pois vamos tratar de um tema do que faz parte da vida cristã, faz parte do universo cristão e principalmente nos momentos atuais que nós estamos enfrentando, que se nós não tivermos cada vez mais a certeza e a esperança e a firmeza na palavra de Deus, com certeza não alcançaremos essa aproximação, não alcançaremos mais de Deus sobre nossa vida. E hoje o tema, ele é um tema bem propício, que é vencendo em Cristo, vencendo no Senhor Jesus. Interessante, irmão Leandro, que quando nós tratamos o tema vencendo em Jesus, nós vamos aderindo cada vez mais uma certeza. E quando nós vamos aderindo a essa certeza, meus irmãos, isso vai nos alimentando a nossa vida espiritual. Verdade. E aí, quando nós percebemos isso, diante desse alimento espiritual, nós vamos acreditando nas obras poderosas do nosso Senhor. E através disso, nós somos fortalecidos. E com esse fortalecimento que Deus tem para mim, para você, para todos nós aqui, é um fortalecimento de vida, é um fortalecimento esperançoso e principalmente aguardando cada vez mais a vinda do nosso Salvador. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos um versículo muito importante. Você pode conferir comigo, dentro do tema de hoje, Cartas aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, está escrito:
Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, é verdade que nós somos vencedores em Cristo, mas porque Ele é o nosso Senhor ou porque nós o colocamos Ele em nossas vidas como o nosso Salvador? Realmente, por Ele ser o nosso Senhor e Salvador, né? Por Ele ser um Deus misericordioso, nós sabemos que é nele que nós podemos mesmo ter todas as coisas e sermos abençoados através dele, porque só Ele mesmo que fornece as coisas para nós. Interessante, meus irmãos, que Jesus, irmão, a Bíblia diz que todas as coisas foi feita para Ele, por Ele, e sem Ele nada do que se existe se fez. Então, através disso, nós vamos entendendo que Jesus ele tem que ser o foco de todas as coisas. Ele tem que ser o principal de todas as nossas atenções, foco de toda a forma de viver, para que o Senhor seja enaltecido. Isso é importante. E através disso, nós vamos alcançando a graça de Deus sobre nossa vida. Observamos que esse versículo que nós acabamos de ler, ele nos traz também uma reflexão. Somos abençoados, Leandro, porque Jesus nos amou. Somos amados de Deus. Isso é maravilhoso. E se nós somos amados de Deus, nós percebemos que lá no céu, lá no livro de Deus, existe uma obra escrita pelo Senhor da nossa vida. E através disso nós alcançamos a tua misericórdia, pelo teu grande amor, pela tua bondade, somos enriquecidos pelo Espírito Santo. Não é verdade? Porque o Espírito Santo faz a vontade do Pai. Ele nos ama, assim como o Filho também nos ama. Então, Leandro, quando nós olhamos aqui, meus queridos irmãos, é como se o Senhor ele estabelecesse, através da sua obra, formas e situações e razões de nós sermos mais do que vencedores. Não é só vencer o dia a dia, mas é vencer cada vez mais o nosso eu, para que nós alcancemos cada vez mais uma aproximação diante do Senhor pelo poder da sua palavra, na comunhão, na oração, no jejum, na petição, e Deus vai nos dando a sua graça. É interessante que dizem todas essas coisas somos mais que vencedores, então não importa os problemas, a dificuldade, a situação, se Jesus está conosco, nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece, nos guia e nos ajuda. É tremendo esse Deus. Jesus é o nosso alimento. Só Ele mesmo. Por que Jesus é o nosso alimento? Porque Ele é a palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o nosso alimento. Mas alguém pode pensar, mas a Bíblia é o nosso alimento. Mas Jesus é a palavra. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória. Se Ele é o pão vivo que desceu do céu, então esse pão já nos faz ser saciado, alimentado e também a água da vida. Então, quem está em Cristo jamais passa fome e passa sede. Por quê? Porque o Senhor provê todas as coisas. Primeiro, não passo fome espiritual. Não é verdade? Verdade. Não passo sede, porque Ele é a água. E o Senhor é provedor. E Ele nunca desampara os seus, né? Deus é tremendo. E Deus, Ele sempre tem um projeto maravilhoso de trabalhar em nossa vida, porque a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque além de Ele nos estar sempre nos amando, o Senhor Ele trabalha nas nossas fraquezas, aperfeiçoa as nossas fraquezas. Então, meu querido irmão, meus irmãos que estão aí nos vendo nessa noite, compartilhando esse programa nessa hora, levando a palavra, a semente da palavra para as nações. Observe que Jesus é o nosso provedor. Eu preciso estar com esse provedor, não é verdade? Sem Ele não podemos nada, né? Nós temos que estar com Ele 24 horas por dia. Eu preciso estar 100% com esse provedor. Porque o apóstolo Paulo disse que o poder de Deus aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, se o poder de Deus aperfeiçoa em nossas fraquezas, é o trabalhar de Deus sobre nossa vida, sobre a igreja que você congrega. Se a sua igreja é uma igreja de Deus, é uma igreja de oração, uma igreja de Bíblia, uma igreja de Jesus, o Senhor está trabalhando nessa igreja. E aí o poder de Deus vai aperfeiçoando sobre essa igreja. Então você se sinta uma igreja de Cristo, né, irmão? Porque Jesus está na igreja e Ele vai trabalhando na igreja. Então quando você está nesse propósito de trabalhar de Deus,
você vai ver as maravilhas de Deus acontecer. E só Deus mesmo para fazer isso, né? Porque a gente busca em homem e não conseguimos nada. E quando buscamos nele, ele está com os ouvidos abertos para nos ouvir em todo momento das nossas vidas. E todo o poder foi dado do Pai para o Filho. Jesus, quando pós-cruz, ele disse: e todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, todo o controle, irmãos, está nas mãos do Mestre Jesus. Toda a direção está nas mãos do Mestre Jesus. Por quê? Alguém pode dizer para mim: mas não é Deus que faz tudo? Sim, mas só que o Pai e o Filho é um só. Ele disse: eu e o Pai somos um. Então, o Filho está no Pai. E quem está no Pai? O Espírito Santo. Glória a Deus, e Jesus hein? disse em João 12 também: onde estiver o meu servo, ali está o meu filho. E onde estiver o meu filho, está também o Pai. Então, irmãos, você é abençoado, você é vencedor. Nós somos vencedores, sabe por quê? Porque ao nosso caminho está o Pai, o Filho e o Espírito. Que glória, que maravilha! Quando nós observamos isso, nós entendemos o trabalhar de Deus de uma forma gloriosa, irmão. Não é verdade? Quem está em Cristo tem tudo. Quem não está com Ele realmente, né? Vai faltar algumas coisinhas, né? Mas o nosso Deus é provedor de tudo. Ele nos sustenta, Ele nos alimenta. Deus tem um trabalhar muito maravilhoso para nossas vidas. Ele permite que nós, às vezes, sentimos dores, tristezas, situações adversas, situações difíceis, mas em todas essas situações, o Senhor está sempre pronto para nos ajudar, nos abençoar e nos livrar de todo mal. Porque o maligno, Leandro, ele está sempre ali trabalhando de uma forma para que eu perca essa esperança, eu perca esse sentimento de que Jesus é o Senhor de todas as coisas. É verdade, hein? E o maligno está sempre atuando também, meus irmãos, de uma forma para que o meu eu esqueça que Deus é o meu provedor. Porque Deus, ele sabe trabalhar dentro do nosso psicológico e da nossa fé, da tua fé, da minha fé, na fé da igreja, não é verdade? Por quê? Porque o jeito de trabalhar com o irmão Zequinha é diferente com o irmão Juninho. Entendeu? É diferente porque é a capacidade de entendimento, é a capacidade de uso da fé, é a capacidade de demonstração, de aproximação diante do Pai. Então isso tudo faz diferença. Então Deus conhece o nosso íntimo, o nosso interior. Não adianta a mesma carga de provação Deus dá para o irmão Zequinha e dá a mesma forma para o irmão Juninho. Não vai acontecer isso. É diferente. Mas em todas essas coisas, Deus é o primeiro de todas essas coisas, não é verdade? E o principal não importa a situação que você está, clama ao Senhor, Ele vai te ouvir, vai te abençoar e vai te fortalecer. Tudo vem dele, só basta você confiar, só basta você servir a Deus de todo o seu coração e toda vez que você clamar, Ele vai ouvir você e vai te atender o seu pedido. Interessante isso. Vamos ver um versículo bíblico da palavra de Deus? Observe bem na palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21. Olha aí, meus irmãos, uma coisa muito interessante que Jesus disse lá na revelação com João na ilha de Patmos. Ele disse: ao que vencer, eu concederei ao que se assente comigo no meu trono. Para por aí. Olha só a vitória dos vencedores. Assentará no trono junto com ele. Para sempre. Para sempre, eternamente. Sem choro, sem preocupação, sem prantos, sem dores, sem frustração, sem maldade. Só glória e aleluia e santo, santo, santo para sempre. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, está preparado para nós. Continuando o versículo, está dizendo, assim como eu venci. Quem foi que venceu aí? Jesus. Jesus foi o vencedor. Jesus não é perdedor. Jesus sempre venceu. E quem está com ele sempre será vencedor. Assentei com meu Pai no seu trono. Olha aí. Então, meus irmãos, é uma forma distinta e classificatória de Jesus colocar que a igreja noiva, vencedora, estará com ele, sentada no seu trono. Imagina o tamanho desse trono aí, meu irmão. É enorme, meu Deus, é algo tremendo. Não tem como medir, não tem como somar, não tem como igualar alguma coisa terrena, o tamanho do trono do nosso Senhor. Assentá-lo-ei ao meu lado. Que bênção! Olha isso que está nos esperando.
Olha isso que está te esperando você, meu querido. Você, minha querida, que muitas vezes acha que Jesus não está com você e acha que Jesus te deixou nessa caminhada. Mas o salmista Davi, ele disse uma coisa interessante, meu irmão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra que é Jesus, que nós já vimos aqui, é a lâmpada nesse caminho de escuridão, de dificuldade e um caminho de dores. O mundo é assim. O mundo é frustração, é escuridão. Mas aqueles que estão em Jesus são abrilhantados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E você pode estar passando o pior momento da sua vida, né? Mas às vezes você pensa em parar e desistir. Mas olha o que diz a palavra, aquele que vencer. Então lute para que você vença tudo aquilo que quer te atrapalhar a entrar no reino dos céus, porque Jesus vai estar te esperando, vai te servir pessoalmente. É o que Deus tem para todos nós, para todos aqueles que o querem, todos aqueles que o aceitam. Lembra que eu disse em outros programas anteriores, vivemos o tempo de dois grandes poderes, irmão. O poder de Deus, que é infinito, inigualável e indestrutível. E o poder que está sobre o ser humano, que é o poder da aceitação. Então eu tenho, você tem, todos nós temos o poder de aceitar Jesus, o poder de aceitar se eu quero continuar na presença de Deus, se eu quero continuar aceitando o Senhor operando, trabalhando sobre a minha vida. Então esse é o poder da aceitação. Sabe por que existe isso, meu irmão? Porque quantas pessoas perderam, aliás, deixaram Jesus no meio do caminho? Muitas estão sofrendo hoje aí, às vezes debaixo de uma ponte, às vezes voltaram para o álcool, para as drogas, estão perdidos e fracos para voltar, né? Quantas pessoas, como diz o meu irmão, estão aí nas ruas, que já foram ex-obreiros, ex-obreiras, pessoas que tiveram grandes e grandes oportunidades de falar do amor do nosso Senhor Jesus, de ser usado pelos dons do Espírito Santo, e hoje, infelizmente, estão aí amargurados, tristes, desesperançosos, não tem mais razão de continuar, não tem forças para voltar ao reino, ao átrio do Senhor. Por isso que a igreja, ela tem que ser igreja, meu irmão. A igreja, meus queridos, tem que ser igreja, papel de igreja. A igreja, ela veio não para estabelecer apenas terrenos próprios, terrenos físicos, templos físicos. Isso é um local de acomodação para adorarmos. Igreja é dentro de nós. Igreja é mente de Cristo. Igreja é participação. Igreja é vocação. Igreja é execução. E quando nós dizemos, né, meus irmãos? Interessante que nós dizemos em alto e bom som: eu sou igreja de Jesus. Será que eu sou igreja de Jesus? Será que todos nós podemos dizer em alto e bom som que somos realmente igreja de Jesus? Que realmente fazemos acontecer essa afirmação? Igreja é muito forte isso, não é não? Com certeza, né? Porque você dizer que a igreja é uma responsabilidade grande, é você estar próximo de Cristo, para que tudo aquilo que você querer, que você desejar acontecer, você tem que ter uma intimidade muito grande com Deus. Interessante também, meu querido, porque quando falamos dessa questão intimidade, é uma coisa que eu tenho que estar sempre assistência. Eu tenho que estar sempre fazendo uma manutenção para que essa questão, intimidade com Deus, não possa se apagar diante de mim. Sabe por quê, meus irmãos? É muito fácil eu perder a intimidade com Deus. É muito fácil eu perder esse caminho com o Senhor. Basta eu deixar de querer. Basta eu deixar de acreditar e de confiar. Quantas pessoas hoje já não acreditam mais que Jesus está voltando? Quantas pessoas, meus irmãos, não acreditam mais que Ele vai vir sobre as nuvens, né? E num piscar de olhos, levar o seu povo, que está escrito na palavra, lavado, remido e de boas obras. Isso, as boas obras é o perfil da igreja. Verdade. Igreja que faz, tem boas obras. E se a igreja que não faz? E aí fica difícil, né? Operar de Deus. Religião, a religiosidade. A igreja que diz que faz, que carrega um nome de Jesus, mas e as práticas? E as suas obras? Entendeu? Isso é o que faz o diferencial diante do Senhor. Deus não está preocupado com grandes templos, meus irmãos. Sabe por quê, Leandro? Porque se Deus estivesse preocupado com grandes templos, o que seria você que congrega naquela igreja pequena? É verdade.
verdade. O que seria você, pastor, pastora, você líder, você cantor que canta naquela igrejinha pequena, distante, às vezes do interior, né? Aquela igreja lá da roça, que muitas vezes as pessoas não dão nada, subestima, né? Imagina se Deus olhasse para isso. Mas graças a Deus que Deus não vê como o homem vê. O olhar divino é muito superior a essas coisas. Então Deus, ele se envolve na vocação, na interação, interagindo com ele, na obediência à sua palavra, e aí a aproximação, Leandro, acontece. Com certeza. E quando acontece a aproximação, meu irmão, você vai vendo o que Jesus faz. O milagre de Deus. Enquanto o ser humano olha para a igreja de Jesus como apenas um nada, o mundo olha para isso como apenas um nada, o Senhor olha a tua igreja como uma grande ferramenta. Com certeza, é amor, é misericórdia, nosso Deus é tremendo. Ferramenta de mudança, ferramenta de libertação. Libertação. E libertação é uma coisa que quase hoje ninguém fala, não é? Três coisas que está faltando hoje. Três coisas que as igrejas hoje não se falam. Muitas. A palavra da cruz, o arrependimento, salvação e libertação. Parece que isso, né, apóstolo? Né, irmãos? Verdade. Parece que, meus irmãos, parece que isso saiu do rol da Bíblia. Parece que não tem mais essas coisas. Hoje, quando nós falamos o tema de hoje, vencedor, parece que é como se eu só quero vencer na vida, eu só quero ter o melhor nesta vida. E o que é realmente vencer em Jesus? O que realmente eu posso entender nos momentos atuais que nós estamos passando, vencer em Cristo? Quantas pessoas, na verdade, dentro da igreja, da casa de Deus, estão miseravelmente, espiritualmente dizendo, pobres? Estão vazios por dentro. Não tem mais aquele brilho do Espírito, aquela vontade, aquela gama de continuar vivendo o Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque o peso da provação, o peso da dificuldade, o peso da rejeição, o peso da frustração foi mais forte do que o que Jesus possa fazer. E aí, meu irmão Leandro, quando você pensa dessa forma, você entende, será que Deus pode mudar isso? Ou é as pessoas que têm que ser deixadas pela execução da mudança? É interessante que as pessoas hoje em dia estão se abatendo muito pelos problemas que surgem na vida, né? E Jesus, ele disse lá atrás, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, quando você tem bom ânimo, Deus, ele vai te ajudar a superar aquilo que você está passando. Ele vai te dar força, vai estar contigo lado a lado para você continuar nessa caminhada com Ele, para você chegar junto dele naquele grande dia. Interessante também que, além dessa forma de Deus estar junto, eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que confiar que Jesus não me deixou nessa caminhada. Se eu acredito que a palavra de Deus diz que Ele é a lâmpada para os meus pés, então eu tenho que acreditar que Ele está nessa minha caminhada, né? Eu tenho que viver isso, acreditar no Senhor dos Salmos, né? O Senhor, o meu pastor, nada faltará, né? Por quê? Eu vivo o Senhor, eu vivo, respiro o meu Senhor. Então, quando eu entendo isso, eu vou sendo vencedor. Por quê? Eu estou vivenciando o Senhor como meu pastor. E aí as dificuldades virão, Deus permite que as situações virão, mas aí no transcorrer do Salmo 23, você vai entender que a tua vara e o teu cajado me consolam. É maravilha, né? Então, a guarda de Deus, Leandro, é muito gloriosa. Deus não deixa ninguém desamparado. É nós que desampara. E quando nós desampara, eu disse no programa anteriores que existem momentos da vida, Leandro, que se nós não tomarmos cuidados, nós percamos a identidade de cristão. Em que sentido? Momentos da situação difíceis, perdemos a fé naquele momento, né? Desacreditamos no sobrenatural de Deus naquele momento, desacreditamos no milagre de Deus naquele momento. E muitas vezes nós queremos o já de Deus, né?
o agora de Deus e esquecemos que Deus tem o seu tempo, o seu propósito, sua forma poderosa de trabalhar. Trabalhando mentalmente, no nosso sentimento, para que eu entenda que o Senhor, no tempo dele, na hora certa, Leandro, é a hora correta de sermos abençoados. Será que isso falta nas igrejas de hoje? O povo, será que o povo está entendendo? Será que o povo, meus irmãos, está entendendo que isso é um trabalhar de Deus específico para aqueles que o amam? Eu acredito que sim. Está faltando mais aproximação, mais intimidade, né? E uma coisa eu digo, Jesus ele disse que jamais jogará fora aqueles que vieram a ele. Então, se nós chegamos até Jesus, nós temos um Deus consolador que está sempre conosco. Esse é o segredo de tudo, né? Saber que é um Deus que nunca vai nos abandonar. Jesus ele disse, João 14, né? Eu vou para o Pai e enviarei outro Consolador. Então, o Consolador que nos fortalece, que nos ajuda, que nos orienta, que nos instrui, que nos dá força. E principalmente, se eu desacredito disso, eu fico uma pessoa vulnerável a perder a minha fé, ao uso da fé, aliás, e perder o meu primeiro amor e perder aquela credibilidade ao Evangelho. E aí sabe quem vai aproveitar essa situação, né? Com certeza. O maligno vai aproveitar, é o que está acontecendo, está enfraquecendo muitas pessoas. Você acredita que o inimigo, Leandro, ele está trabalhando nas igrejas para não tirar o povo, mas enfraquecer o povo? Eu vejo muito isso. Pessoas que sentam desanimadas na igreja, não participam de nada, estão ali. Até para dar um glória a Deus, tá meio... É verdade. Tem pregador que ele fica lá em cima do púlpito, dá glória a Deus, igreja. E ele fica mais da glória a Deus, igreja, do que a continuidade da palavra, né? Porque você não tem que pedir. Agora um recadinho aí para você que é pregador. Aprenda aí com a exegese. Você não precisa pedir para a igreja dar glória a Deus. A sua palavra, vinda do alto, ela já vai dar efeito. Com certeza. No coração de quem está ouvindo, no coração de quem está se alimentando. E o glória a Deus e o aleluia tem que ser espontâneo. Tem que vir sendo produzido do coração, sabe? Eu não tenho que obrigar ninguém a adorar. Eu não tenho que obrigar ninguém a estar fazendo com que Deus veja que você está ali para adorar Ele. Eu não. Eu não preciso disso. Você também não. Nenhum de nós precisa. Porque a palavra de Deus, por si só, ela já é glorificada. Verdade. Por si só, ela já transmite glória. Porque a palavra é Cristo. Então, ela já transmite glória. Então, se as pessoas estão ali com o intuito de engrandecer Jesus, engrandecer a Deus, agradecer a Deus, automaticamente já vai produzir dentro delas, através do Espírito e pela aceitação pessoal, já vai produzir nela a vontade de dar glória a Deus. Mesmo porque o nosso Deus, ele anda, né, procurando verdadeiros adoradores. Se eu e vocês somos verdadeiros adoradores, onde nós pregamos, onde nós louvamos, a unção de Deus desce sobre nossas vidas e sobre a igreja. É aí que a gente precisa entender que se eu tenho essa espontaneidade de executar a adoração, lá no céu, o Espírito de Deus, o Filho, ele vai contemplar na igreja adoradores. Adoradores. O que a Bíblia diz em João 4, 24? Está escrito lá. Isso aqui é só não está no material. Mas só para você entender. O Senhor, com os olhos, chama de fogo, procura o quê? Os meus olhos estão como chama de fogo, procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em mentira. Em verdade. E em verdade. Então não tem opinião neutra e nem mentira nessa adoração. Tem que ter verdade, tem que ter sinceridade. Ninguém dá glória a Deus porque o pregador está falando para dar glória. Tem que ser por espontaneidade, por verdade, por sinceridade, por vocação, por amor e agradecimentos. Aí eu reconheço Jesus. É verdade. Naquele momento de adoração. É isso que falta. Ah, mas eu quero que a minha igreja, Leandro, seja uma igreja pentecostal. Avivada. Só que muitas pessoas, meus queridos, confundem ser pentecostal como uma igreja que faz barulho, cheia do poder. Isso não é ser pentecostal, hein? Em outro estudo a gente fala o que é ser pentecostal. O que realmente é ser um crente pentecostal. É diferente.
Os dons do Espírito é uma coisa, ser pentecostal é outra. Então, é baseado no Espírito, mas muitas pessoas confundem isso. Agora, quando nós observamos uma coisa interessante, eu quero que o culto hoje seja um culto cheio de fogo. Muito bem. Você pediu para Jesus que isso aconteça. Só que eu preciso entender que, será que todos aqueles que vão estar no culto, que você quer que seja um culto de fogo, será que todas aquelas pessoas que vão estar no culto vão estar com o coração aberto para isso acontecer? É dificilmente. Vão estar em adoração para isso acontecer? É aí que faz a diferença, irmão. Uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, as pessoas se sentem valorizadas, é uma igreja que glorifica por si só, porque ela entende que ali é um local que Jesus opera. Coisa maravilhosa é você ir para a igreja e saber, Jesus, eu estou indo para a sua casa de oração e eu sei que lá o Senhor vai operar grandes coisas. Fala se isso não muda todo o contexto. É interessante que alguns chegam nas igrejas, né, e não ora, já chega sentando, então já entra vazio e sai vazio, porque não buscou a face de Deus antes, não orou antes, não chamou a atenção de Deus antes. E isso está faltando em muitas pessoas, porque chega do jeito que chega ao centro, então tem que orar, tem que chamar a atenção de Deus. Está escasso isso aí. A Bíblia diz também, tem gente que pensa que é só naquele momento ali, Leandro, que é a questão do fazer prova de mim. Eu posso fazer, você pode fazer, todos nós podemos fazer uma prova com Deus durante um culto. Verdade. Eu não preciso esperar só a contribuição. Se você vive com Deus, se você respira Deus, você faz prova com Deus. Ele falou, fazer prova de mim, se eu não abrir a janela do céu. Quem é que não quer ver a janela do céu abrir? Todo mundo. Na nossa vida, no seu ministério, não é verdade? Casa. Quem é que não quer? Na sua casa, no seu trabalho, Verdade. aonde você estuda. Você não quer ver a janela do céu se abrir? Lógico que você quer, mas eu preciso provocar. Eu preciso fazer meios para que isso aconteça. Só que Deus abre a janela do céu nos provando. É isso mesmo. Deus abre a janela do céu na tua vida te provando. Porque nada vem do céu de mão beijada. Com certeza. Tem que batalhar, viu? Tem que correr atrás. Porque o céu é tomada à força, meu irmão. É bíblico isso aí. Então, todas as coisas que vêm de Deus é vinda da parte do Senhor, mas não é de qualquer forma. Não é simples. Abraça, se esforça. Tem que ter uma aproximação, uma interação. O Senhor tem que ver em nós como um filho. Interessante que Ana, ela precisava de uma bênção. O que ela fez? Ela foi no templo e ela orou de todo o seu coração quebrantado, e chamou a atenção de Deus. É por isso que ela foi abençoada. Se eu e você chegar na casa do Senhor, um coração quebrantado, se chorar aos pés dele, se humilhar, ele vai nos ouvir também, vai nos abençoar nessa terra. E aí, com essa certeza, o poder de Deus acontece. O milagre, Sombra de dúvida. o milagre não aconteceu, como o Senhor falou, Ana, o milagre aconteceu. Ela precisava, simplesmente clamou de todo o seu coração, e quando Deus, o sacerdote ali falou, olha, o que você veio buscar, que Deus conceda a bênção que você veio buscar. Ela chegou com um semblante triste e saiu alegre. Olha que maravilha. É assim o retrato de muitas pessoas que tem que estar na igreja. Eu cheguei triste na igreja e eu tenho que saber que Deus vai trabalhar. Eu deixo Deus trabalhar para eu sair alegre. É isso. Renovado, né? Existe uma afirmação que as pessoas sempre falam. Eu entrei na casa de Deus e ao entrar por essas portas, né? Tem duas afirmações. Primeiro, ao entrar por essas portas, eu senti a glória de Deus. Irmão, deixa de demagogia, deixa de conversa. Isso não existe. Se você anda com Deus, se você respira, se você é da palavra, ao sair da sua casa, Jesus já está com você, irmão. Você já tem que sentir a glória. O livramento, Jesus já está realizando. A guarda do Senhor sobre a tua vida já está acontecendo. E quando você entrou na casa de oração, é glória e glória, porque você já veio no glória. Ali já está vendo glória, e aí você já veio no glória. E aí é só glória, é só maravilha, porque você já saiu de casa feliz, alegre. Senhor, vou para tua casa, já vou para engrandecendo no meio do caminho. Não dá para definir a situação do salmista, mas ele disse: aliguei-me quando me chamaram, vamos para a casa do Senhor. Agora, como é que você está vivendo? Se está um momento triste, abatido,
O salmista se alegrou quando chamaram para a casa do Senhor. Então, quando a gente vai para a casa do Senhor, nós já tem que ir alegre e feliz, porque sabemos que os problemas não podem nos abater. Nós vamos lá, nós vamos ouvir palavra de ânimo, de conforto. É onde nós nos alegramos. E até um retrato também, daquelas pessoas que às vezes estão abatidas, né? Um irmão está abatido, uma irmã está triste. Aí, de repente, um abençoado enviado por Deus. Ô, irmão, vamos para a igreja. É o reflexo do versículo de Salmo. Alegrei-me. Eu me alegrei minha alma, né? Alegrei meu espírito. Olha que acolhimento. Olha só que recepção. A pessoa está triste em casa, mas o irmão foi lá, irmão, vamos para a igreja? Te levo lá para a igreja, né? É uma forma de família, irmão. Isso é ser família de Jesus, irmão. Às vezes a pessoa está precisando de algo ali, receber. Não é só de Deus. Tem gente que pensa que estou na igreja, Deus que abençoe a todos. Às vezes não. Às vezes o meu próximo está esperando de mim ser abençoado. De mim. E esse chamar de ir para a igreja, né? Esse convite de ir para a igreja, já é uma espécie de um acolhimento, um abraço, né? Uma forma assim de querer ver o meu próximo espiritualmente bem. Isso é um melhor presente que um irmão pode oferecer para o outro. Primeiro ponto, abençoar espiritualmente. E se o irmão precisa de alguma coisa, materialmente, a igreja faz o seu papel. É verdade. Nas suas possibilidades, para ajudar. E aí todos vão crescendo na graça. Olha só como uma coisa liga a outra. Todos vão crescendo na graça e no conhecimento. Que graça? Em Jesus. Conhecimento de quê? Eu conheço que ali tem uma família de Deus. Por que ali tem uma família de Deus? Porque a igreja que eu congrego é uma família de Deus. São pessoas que se importam um pelo outro. São pessoas que amam um ao outro. Então, quando eu entendo isso, é um tipo de conhecimento. Graça e conhecimento. É verdade. Então eu vou crescendo nisso. E será que isso falta em muitos locais isso hoje? Você acha que isso está em todo local? Olha, eu acredito que está um pouco escasso, sim. Mas pode melhorar. Tudo vai, né, da boa vontade da pessoa. Tudo vai do que já ouviu da palavra de Deus, do que conhece, né? E sabe que Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então só Ele pode, né, nos levantar, nos ajudar. E nós estávamos falando assim de desânimo. Quantas vezes a gente não chegou triste na igreja, mas quando chegou lá, a gente saiu diferente, né? Então é Deus, tudo Deus, ele faz isso aí nas nossas vidas. Essa é a transformação, né? Porque o Espírito do Senhor, ele está sempre trabalhando, nos convencendo. Sempre nos convencendo. Ah, mas ele só vai convencer as pessoas que estão lá fora. Esse é um outro trabalhar do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado e do juízo, não é verdade? Só que, e na igreja? Que tipo de convencimento ele trabalha? Para eu continuar, para eu entender que eu preciso do Pai, preciso do Espírito, da Sua Palavra, preciso cultivar o amor, preciso cultivar a misericórdia, para que eu seja convencido. E através disso eu sou abençoado, a igreja é abençoada. Porque quando ela pratica essas obras, é uma igreja poderosa. Não é só de obras, de poder do Espírito. Quando nós observamos um outro versículo bíblico, vamos ver? Abra a tua Bíblia em João 16:33. Enquanto você vai vendo aí na Bíblia, você que não está dando a sua audiência, a todos os irmãos que estão compartilhando, ajude, abençoe essa obra. Se inscreva no canal da Santa TV News, São Publicidade. Se inscreva no nosso canal. Abençoe, pratique o bem, semeie essa obra, porque Deus vai te abençoar grandemente. Aos irmãos que estão aí no YouTube, aos irmãos todos que estão também no Facebook, todas as plataformas digitais que estão nos vendo nesse momento, seja cada vez mais bem-vindo e abençoado por esse programa. E por todos os programas dos outros meus irmãos programadores dentro deste canal. Que o Senhor continue abençoando e dando força para a tua vida. Ainda mais no foco do ensino de hoje, vencendo em Cristo, João 16:33 está escrito: E tenho-vos dito que para mim tenhais paz. Observe, parte A desse versículo, primeira coisa, a exegese da parte A, Leandro, aonde e em quem eu vou ter paz? Em Jesus. Em Cristo, em mim. Porque o mundo tereis aflições. Até o Leandro aqui deu uma pinceladinha, ele já adiantou esse versículo. Eu não tinha visto aí. Olha só que coisa maravilhosa. Mas tem de bom ânimo. Então Jesus manda, meus irmãos, eu tá animado.
Que coisa, hein, apóstolo? Que coisa, hein, meus irmãos? Que coisa, meus queridos. Nós precisamos estar animados nos dias que nós estamos vivendo, estar animado na presença do Senhor. Porque o mundo nunca vai te abençoar, mas Deus tem o poder de usar o mundo para te abençoar. Nós estamos no meio de uma pandemia, um país tenebroso, perigoso, não haja paz em lugar nenhum. O único lugar que a gente vai encontrar é somente em Jesus Cristo, porque Ele é o único que nos fornece paz em meio a tudo que está acontecendo. Só Ele. E através desse ânimo, né, eu vou me fortalecendo, eu vou me ligando. Efésios 6:10, né, que fala da armadura de Deus, 6:10, 11, que ali fala os detalhes desse revestimento. E através desse revestimento que aí eu vou tendo cada vez mais um ânimo. Eu preciso adquirir ânimo para orar, para buscar o Senhor nas madrugadas. Eu preciso ter ânimo para fazer um jejum. Eu preciso ter ânimo para fazer algo para abençoar alguém. Eu preciso ter... É esse ânimo que vai me deixar eu cada vez mais fortalecido na presença do Senhor. Porque o mundo ensina maldade. O mundo pratica maldade. E Deus não. Deus, ele pratica o amor, o bem, a sua justiça. Mas enquanto Deus pratica todas essas coisas sobre aqueles que o amam, o Espírito do Senhor vai nos ensinando a ter uma vida melhor na presença dele. Então, eu preciso saber que no Senhor eu tenho paz, né? E através dele eu preciso ter uma caminhada animada, hein? Como que eu posso ser animado se de repente eu olho para uma parte da minha casa? Agora vamos falar uma realidade aqui. Muitas pessoas da igreja não está tendo o que comer, não está tendo o que vestir diante da situação. E olha só o que Deus fala: ainda eu preciso ter ânimo, acreditar que vou passar dando glória, vou acreditar que Deus vai prover, vai usar meios, pessoas, formas, enfim. Eu só sei, eu tenho que ter ânimo em saber de uma coisa, que o Senhor vai ser glorificado nessa situação que você está passando, na situação que a igreja passa, na situação que você não queria passar, mas o Senhor vai ser glorificado. Como que o Senhor vai ser glorificado? O jeito de Deus trabalhar sobre a tua vida, e aí você vai lembrar disso e vai dar glória a Deus. Porque você vai agradecer, vai ser animado para agradecer. Lembra de Jó, né? O diabo foi bem ousado, né? Fez tudo que tinha. O diabo foi ousado em Jó 1, dizendo: o Jó te serve de balde, em vão. Porque ele tem tudo, né? Estrala o dedo, a coisa acontece. Quem dera, né, irmão? Se a gente pudesse estralar o dedo e as coisas boas, do jeito que nós quer, vem, aparece, existe. Quem dera. Mas sabe por que isso não acontece? Porque Deus quer sempre estar trabalhando na nossa vida. Porque eu vou te dar uma aprendizagem aqui, rapidinho. Se você estrala o dedo, tudo que você quer na vida acontece, sabe o que você seria na presença de Deus? Você seria um crente insuportável. Você seria o pior crente da vida. Sabe por quê? Porque você nunca iria falar: eu preciso de Deus. Porque você nunca ia falar: para que eu vou orar? Para que eu vou dobrar meu joelho? Para que eu vou ir nas campanhas? Para quê? Se eu estralo o dedo, as coisas acontecem. Então, essa existência que Deus não permitiu acontecer em nossa vida, é onde que eu entendo que é esse espaço que eu coloco Deus sobre a meio de sobrevivência. É interessante você falando de Jó, é um exemplo de vida para nós hoje. Nós não passamos o que Jó passou, talvez nunca vamos passar, mas tem tantas poucas coisas que passamos e desistimos do Senhor, né? E nós temos que ver Jó como exemplo de vida, que não importa o que está passando, perseverança em tudo para a gente chegar até Ele naquele grande dia, né? Porque é a forma que Deus executa, né? Porque senão a gente teria até aqueles, além de ser um crente suportável, você seria ser um crente muito fresco, né? Enjoado. Como assim enjoado? Porque você ia colocar Deus em segundo plano. Você ia colocar Jesus em segundo plano. Já estou salvo mesmo, né? Já aceitei Jesus, já estou salvo. Todas as coisas boas vêm sobre a minha vida.
tudo que eu quero acontece, não falta nada, não falta dinheiro, não falta vida boa, não falta nada, está tudo maravilhoso. Mas interessante que Deus ele não permitiu que fosse assim a nossa vida. Sabe por quê? Porque senão as igrejas, os templos, casas de orações estariam mais vazias do que muitas estão nos dias de hoje. Vazias em que sentido? A aceitação. Olha como uma coisa liga a outra, hein? Voltamos a falar sobre poder de aceitação. Para que eu vou para a igreja? Não me falta nada. Estou bem, não preciso buscar. Não é? Tudo que eu quero está na mão. Desejo, acontece. Então, para que eu vou buscar a Deus? Então, por isso que Deus não permitiu isso. Senão nós seríamos pessoas insuportáveis, vazias por dentro. Achando que feliz o corpo, a carne, mas uma alma vazia, sem espírito. Uma alma triste. Não é o reflexo de muitas pessoas que têm tantas condições financeiras, mas são pessoas que estão morrendo na depressão, são pessoas que estão morrendo nas mãos do inimigo, são pessoas que não têm motivo para continuar a viver, mas são pessoas abastadas em dinheiro, em o luxo, mas não tem o melhor, que muitas das vezes aquele irmão que está lá no meio do nada, que muitas pessoas subestimam e esquecem, mas ele tem uma coisa que muitos ricos não têm, uma coisa chamada Espírito Santo. Glória. Uma coisa chamada aproximação de Deus, uma coisa chamada viver, respirar a palavra. Muitos não têm isso, porque confia, como o salmista disse, Leandro, uns confiam em carros, outros em cavalos. Porém nós fazemos menção do nome do Senhor. Quando o salmista disse isso aí, Leandro, se você for ver um contexto disso aí, o salmista Davi já era rei, rico, tinha condição, era um camarada abastado, de condição, a realeza, mas ele sempre acreditava na força do Senhor. Ele não acreditava na força do seu próprio braço, ele acreditava na força que vinha do alto. É aí que faz a diferença. Quer ser melhor, meu irmão? Quer ser melhor, minha irmã? Põe Deus como a sua força. Não acredite somente na força do seu dinheiro. Não acredite somente na força do seu cargo eclesiástico, na sua função. Tem pessoas, Leandro, que acreditam somente na força do seu certificado, da sua formação, da sua carteirinha eclesiástica. Irmãos, isso passa. É terreno. A força que vem de Deus supera todas essas coisas. Enquanto os homens ficam vendo somente essas coisas, biblicamente dizendo, de uma forma ministerial e eclesiástica, olhar somente para o papel e não por aquilo que você é e por aquilo que Deus representa sobre a sua vida, a igreja vai ser e vai continuar dessa forma. Será que ela caminha na presença de Jesus ou ela vai se arrastando na presença de Jesus? É interessante, evangelista Paulo Vladimir, que a Bíblia diz que vale mais um pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. É interessante que Davi, ele era um homem muito rico, e antes da morte dele, ele chamou o filho Salomão e deu um conselho para ele, para que ele viesse obedecer os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, a lei do Senhor, para que ele fosse abençoado. E aconteceu. Por quê? Porque ele foi um homem que obedeceu o conselho do pai, que serviu o Deus Todo-Poderoso, era onde ele tinha tudo, mas tinha paz, porque ele tinha Deus. É isso que está faltando na vida de muitos aí, que só quer riqueza, esquece que o pouquinho que tem é a alegria que Deus te dá para sobreviver e ter ele na sua vida para ter paz. Mesma coisa que é aí que faz a diferença, né? Porque se pegarmos vários exemplos da Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar muitas pessoas, irmãos e irmãs da Bíblia Sagrada, que primeiro colocou a mentalidade de pedir sabedoria para Deus do que posses, do que condições financeiras e situações melhores. Tem gente que pensa que foi só Salomão que pediu sabedoria para Deus. Se você for lá para trás, no Velho Testamento, você já vai encontrar Josué, que Deus falou para ele 6 vezes: esforça-te e tem de bom ânimo, ser firme e corajoso. O que faltou em Josué ali? Faltou pedir a Deus uma continuidade da sabedoria que estava em Moisés, porque ele foi o sucessor, e Deus deu sabedoria também para Josué, para conduzir o povo. Porque tinha pessoas ali, Leandro, que não acreditavam em Josué. Com certeza. Será a mesma coisa nos dias de hoje? Tem gente que não acredita em você.
Tem gente que não acredita em mim, não acredita em você, não acredita no Sam. Tem gente que não acredita, mas eles não sabem quem é o Senhor da história. É verdade. Eles não acreditam porque isso aí é a mentalidade daqueles que agem igual Gesem, Sanbalat e Tobias. Uma mente fraca, pensamento pequeno. Uma mente que é construída por si só, humanamente dizendo, que tenta envolver para o lado espiritual, mas não consegue. Por quê? Não é uma mente de Cristo. Mente de Cristo é uma mente avançada, inteligente, sábia. Mente de Cristo que Jesus falou, que Paulo falou que eu preciso ter a mente de Cristo. Você quer ser abençoado? Cultive a mente de Cristo sobre a tua vida. Você vai ver como as coisas vão mudar. Se eu já tenho a mente de Cristo. Você já tem? Alimente cada vez mais isso em você. E você vai ver o que Deus vai fazer cada dia, após horas de extraordinário sobre a tua vida. Tem gente que, em vez de chegar em Cristo, né, falar com Deus, apresentar a Ele aquilo que ele sonha, aquilo que ele quer, ele fala para o amigo próximo, parente próximo, e essas pessoas vão e matam o sonho dessa pessoa e nunca chega a lugar nenhum. E fica reclamando da vida. O foco é Jesus na sua vida, para você conseguir. Porque o importante é, se você em oculto fala com Deus, em oculto Ele vai te abençoar. É uma troca de comunicação. Então Deus ele ama e se alegra com quem tem uma comunicação com Ele. A oração é uma comunicação? Sim. Um sentimento é uma comunicação. Uma forma expressiva de adoração também é um tipo de comunicação com Deus. Um choro é uma comunicação com Deus. Então todas essas coisas são formas de alimento espiritual para enriquecermos a nossa vida diante do Pai. Não é verdade? E aí nós vamos ver um versículo bíblico. Efésios, no capítulo 6, versículo 13. Observe aí na palavra de Deus. Comente aí, meus irmãos, aí, vocês que estão no YouTube, aí no Facebook. Vocês acham que para ser vencedor em Cristo, eu preciso realmente entender a armadura de Deus sobre a minha vida? Comente aí. Quero ver nos comentários aí o que os irmãos têm a dizer. Você que nos está dando o carinho da tua audiência. Compartilhe e abençoe. Então, veja bem, Efésios 6,13. Portai e tomai toda a armadura de Deus para... Primeiro ponto, né? Quando eu pego essa armadura de Deus, Leandro, queridos irmãos, eu preciso ter essa armadura para eu resistir os dias maus. Resistir o inimigo, as tentações, as adversidades, as situações inimigas e formas que o inimigo faz. Eu preciso estar resistente a isso. Os dardos inflamáveis que o inimigo lança sobre a tua vida, a nossa vida, eu preciso estar revestido. A flecha tem que bater na armadura e cair por terra. Ela não tem que perfurar. Ela tem que bater na armadura e cair por terra. E quando ela cair por terra, você vai ver a flecha e vai dar glória a Jesus. Sabe por quê? Porque você está fortalecido, revestido pelo poder. Na sequência do versículo, quando é para revestir os dias maus, aí vem uma coisa interessante. Havendo feito tudo, aí no Efésios 6,13, ficar firme. Olha aí. É forte. Nós falamos lá atrás, ter bom ânimo e agora ficar firme. Ficar firme na presença. E animado, e animada. Sem choro de tristeza. Porque se o choro durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Aí você vê um outro versículo bíblico, meus irmãos. Carta de Paulo a Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. Não façais. O trabalhar de Deus é uma coisa muito específica, não é verdade? Muito sublime. Quando Ele vai trabalhando na nossa vida, aí eu vou retribuindo esse método de trabalho de uma forma gratificante, de uma forma gloriosa e poderosa. Dessa carta de Paulo que ele fala em Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele fala, não façais por contenda. Então eu não posso ter contenda com o meu próximo, né, irmão? Porque já atrapalha. Tem que ser amigo, né? Amigo, próximo. Tem que ser amoroso. Não pode ser contendioso. Ó, não posso ser vanglorioso. Olha aí no versículo, mas por humildade. Esse é o ponto. 3 pontos. Nada de contenda,
Nada de vanglória. Ah, eu faço aqui na igreja, eu que conheço, eu que realizo, eu que sou, eu que prego, eu que canto, eu que tenho, eu que dirijo. Isso é vanglória. Sai desse rumo, irmão. Dispensa isso enquanto há tempo. Sai dessa fase. A obra de Deus é de compartilhamento. A obra de Deus é de divisão. Não é divisão de malignidade, não. É divisão de tarefas, de favores, de itens. A obra de Deus é para ser feita com pessoas humildes. Dentro do seu interior tem que brotar, tem que acontecer a humildade. Certo? Cultive isso. Aí você tem a mente de Cristo. Aí você continua. Olha aí, está dizendo. Agora é pesado. Isso é pesado, hein? Por que é pesado? Considerar o meu próximo superior a mim mesmo. Eita. Como isso? Eu vou olhar para o irmão ali, que muitas das vezes você olha para o irmão com um olhar de desprezo, né? Você olha para o irmão com um olhar de aquele olhar altivo, né? De superioridade. E a Bíblia diz que eu tenho que olhar para ele e entender que ele é melhor do que eu, superior a mim. Ah, mas ele não tem o mesmo estudo que eu tenho? Ele não faz o que eu faço? Ele não tem um trabalho que eu tenho? Ele não tem aquela formação, aquele círculo de amizades, de pessoas intelectuais, de pessoas formadas, de pessoas que têm um grau de instrução, né? Ele não tem, mas a Bíblia diz que eu tenho que tratar ele como superior. E a gente aprende com isso, que se a gente tiver um carro, nós temos que desejar ao nosso irmão ter um carro melhor que o nosso. Se nós chegamos a ser pastor, nós temos que querer que o nosso irmão seja até mais do que nós na igreja, que seja muito mais. Então isso aí é obra, né? É você desejar o melhor para o seu irmão e do melhor que você tem para ele, mais ainda que você. Os vencedores em Cristo, eles não cultivam o mal. Eles não cultivam um ar superior. Eles não cultivam a contenda. E principalmente não cultiva também, meu irmão, inveja. Isso que o senhor falou é uma coisa interessante, meus irmãos, porque se Deus abençoa um e o outro, tem pessoas que às vezes dentro da igreja tem inveja do próximo, só porque Deus está abençoando. Sabe uma coisa que é interessante? Não sei se os irmãos concordam comigo. Talvez o que eu vou falar pode ser uma falácia ou pode ser uma realidade. Às vezes as pessoas não vão testemunhar as grandezas de Deus sobre a vida dele, porque talvez ele acha ou ele acredita que dentro da igreja que ele congrega tem invejoso. Vou dar testemunho das vitórias de Deus sobre a minha vida nessa igreja que eu congrego, mas tem irmãos aqui que é invejoso. E aí? E aí, meus irmãos? O foco é o quê? Na tua igreja tem essas coisas? Não tem não, né? Só tem lá na igreja, lá no Polo Sul. Lá tá cheio de crentes invejosos. Na tua igreja e na minha não tem essas coisas não, né? Não tem não, né, irmão? Não tem crente invejoso, não tem crente contencioso, né? E não tem crente vanglorioso. Não existe isso, não é verdade? A sua igreja é o pedacinho do céu. Não é verdade? É ruim quando chega a ter muito soberbo também, né? Você consegue uma coisinha aqui melhor que o seu irmão, você desejou que ele tenha o melhor, você deseja isso. Só que a pessoa começa a ficar soberba, querendo ser arrogante mais que você, e Deus vai e abate. Porque isso é estado de espírito. Quem tem essa mentalidade fraca, pequena, nunca cresce na vida. Não cresce materialmente, não cresce espiritualmente e só atrapalha. O invejoso porque não incentiva a obra. Verdade. E a maior característica do invejoso é nunca concordar com as suas ideias, os seus pensamentos, aquilo que você fala para ele. É sempre colocar coisas negativas para que você não consiga lutar pelo que você quer. Então o invejoso, ele sempre vai querer destruir os seus sonhos. Então pare de confiar nas pessoas. Porque é interessante que quando nós vamos ver um versículo bíblico, carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 10, está escrito: humilhai-vos, primeiro ponto do versículo, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Muito forte. Então eu não tenho que me humilhar diante dos homens, não, é diante de Deus. O respeito e a ética tem que acontecer, entendeu? As pessoas confundem muito humilhação ao homem para obter alguma coisa, ou para justificar alguma coisa, ou para ser perdoado de alguma coisa. Não, não. A humilhação que aqui fala em Tiago é a humilhação a Deus.
Se Deus falar para você, vai lá, é uma coisa. Mas se Deus não falou, não vai. Pedir perdão é uma coisa, humilhação é outra. É verdade. Entendeu? Só que, se a pessoa não quer receber o seu perdão, Aí agora é com ela e Deus. você e Jesus, irmão. E ele e Deus. Está entendendo? Então, entenda uma coisa, que os vencedores em Cristo se humilham sempre na presença de Deus, não na presença de homens. Por quê? Homens não são deuses. Homem não é divino. Homem é um ser carnal. Então, da mesma forma que eu entendo que o João, quando ele viu o anjo, ele quis dobrar o seu joelho. O que o anjo falou? Levanta. Eu sou conservo teu. O que é conservo, irmão? Estou na mesma linha. Mesmo nível. Mesmo peso de balança. Como é que pode o anjo falar isso aí para ele? Eu sou conservo teu. Então, é o Senhor que é acima de todas as coisas. E tem muita gente perdendo bênção e vitória porque está preocupado em ter uma vida de humilhação dentro da igreja, achando que é Deus que quer, achando que é Deus que está provando, achando que é Deus que está mandando. Vamos ter a mente de Cristo e pedir para o Senhor: Senhor, qual é a forma de eu passar? Qual é a forma de eu caminhar nesse ministério, nessa obra? Como que o Senhor me instrui para ter uma vida espiritual melhor, de adoração diante da tua presença? Isso é mente de Cristo. Não é verdade, meu querido? Porque quando nós observamos isso, nós já chegamos também no outro versículo bíblico. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, a aproximação que nós estamos sempre falando. Olhando para esses pontos azuis do versículo, que são a exegese, a chave do versículo. Primeiro ponto: chegai-vos a Deus. Olha aí, preciso chegar, me aproximar, me lançar a Ele. Eclesiastes diz: lança o teu pão sobre a mesa, sobre as águas. Isso, sobre as águas. E depois de muito tempo, colherá. O achará, o colherá. Então, esse lançar também é pessoa, vida. Me lanço aos seus pés, Senhor. Me lanço na tua presença. Glória a Jesus. E aí chegará, ele se achegará a vós. Deus se achegará a mim, porque eu estou me lançando a Ele, me aproximando dEle, indo até Ele. E quando eu vou até Ele, observe na sequência do versículo: a limpai as mãos, pecadores. Porque todo dia eu sei, Jesus, Ele trabalha na minha vida, mas dentro de mim ainda, se eu não tomar cuidado, o homem, a velha criatura, ela brada, ela cresce, ela surge, ela brota, e aí eu me torno cada vez mais um pecador. Então, sempre limpa as suas mãos, ó pecadores, para que em vós duplo ânimo haja, na minha vida, duplo ânimo de quê? Ânimo de purificação, homem natural, um homem espiritual, duplo ânimo de estar na presença de Deus. Porque não adianta eu dizer: eu sou um homem espiritual, mas a minha vida carnal, humana, é um terror. É verdade. Não adianta dizer que a minha carne, o meu corpo é para o Senhor, mas o meu espírito não é de busca, não tem nada com Jesus. É uma pessoa que deseja o mal do próximo, é uma pessoa que fala mal dos outros, é uma pessoa que fala mal da obra, é uma pessoa que não enriquece a obra do Senhor, julga. Então, como que eu posso dizer que eu sou uma pessoa vencedora se eu tenho esse estado de vida? Não tem como, né? A gente aprende com Eliseu que onde ele passava, ele era o visto. No entanto, que a Sulamita chega para ele e fala: visto, vejo que tu és um grande homem de Deus, porque ele tinha bom testemunho por onde ele passava. Então nós temos que fazer isso também, ser assim como Eliseu, seguir os homens da Bíblia que deram exemplo e se destacaram e eram adoradores, né? Eram vencedores em Cristo. E fechando aí, ele fala: purificai os corações. Limpeza, irmão. Limpeza, sabe? Eu ouvi a tua palavra, gravei a tua palavra onde? Coração. No meu coração. Para quê? O salmista disse: para eu não pecar contra ti. Isso é uma certeza de que a mente está mentalizada no Senhor, e aí transformação num coração puro, purificado, mãos limpas na presença do Senhor e principalmente sendo transformado. E Salmo 51:10 diz: olha, coloca em mim, Senhor, um coração puro, cria em mim um coração reto. Por
porque é um coração amoroso, um coração que não vai ter maldade com ninguém, um coração mais próximo de Deus. Imagina se nós pedirmos isso para Deus todos os dias, né? Senhor, coloca em nós um coração puro, um coração reto, né? Como seria maravilha. Isso é o melhor pedido da vida de um ser humano, um cristão, né? Que nos faz até chegar próximo. Observe na palavra de Deus, aí no versículo, na Bíblia Sagrada, em João no capítulo 15, versículo 5, observe aí que Jesus falou, eu sou o quê? A videira. Primeiro ponto, ele é a videira. E vós as varas, né? Em algumas Bíblias está escrito vossos ramos. É isso mesmo. Quem está em mim e nele, esse dá muitos frutos. Então, se eu estou em Jesus, eu dou muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus é a situação real de uma mudança de vida sobre nossa história. Então, nós somos, se eu estou ligado na videira, eu tenho vida, né? Tenho condição de sobrevivência, revestimento. E aí, através dessa mentalidade, eu vou dando frutos. A evangelização, a comunhão, a adoração, frutos, né? A intercessão, frutos. O clamor é um tipo de fruto, porque eu estou clamando para alguém. E quando essa pessoa recebe a intercessão, né? A oração, essa pessoa ela recebe algo de Deus e com certeza você vê a resposta do seu clamor. João 15,6, aí na sequência, que se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, não será lançado fora. Eu preciso estar com Cristo. O irmão precisa estar com Cristo. Você precisa estar com Cristo. Porque aí, só assim você não será lançado fora. Só que muitas vezes as pessoas lançam o próximo fora. No seu hall de amizade, no seu hall de oração, no seu hall de intercessão. Lanço fora. Isso daí não é mente de Cristo. Isso aí não são perfil de vencedor. Isso aí são pessoas que são miseravelmente, espiritualmente dizendo, pobres de espírito. Quando eu falo pobre de espírito, não é baseado lá em Mateus capítulo 5, que Jesus falou no Sermão da Montanha, sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Não é isso. É o pobre mesmo, que não tem a humildade, é o pobre de espírito que não tem o reconhecimento, é paupérrimo, que é pior do que pobre, que não reconhece a importância de Cristo sobre a vida dele. Jesus mesmo disse, né, que aquele que está nele tem o Pai, e quem não está no Pai não está nele, né, não tem ele. Então é realmente sem Deus, como ele falou no anterior, sem ele nada podemos fazer e sem ele lugar nenhum podemos ir. Então é só em Cristo mesmo a nossa segurança, né? Só porque nele. Deus chama todo mundo. Deus tem um trabalhar. Na Bíblia Sagrada, observe aí, Mateus no capítulo 22, versículo 14. Olha aí na palavra de Deus. Porque muitos são chamados. Isso é forte, hein? Mas poucos escolhidos. Tem muita gente se chamando aí também. Eita, é forte mesmo. Tem muita gente que se julga ser chamado de Deus. Um dia Deus mostrou para mim que seria isso, e eu falaria isso, e eu teria que fazer isso. Um estralar de dedos, a revelação. Cuidado, nem sempre isso é Deus. Nem sempre é o Espírito do Senhor. Às vezes é uma emoção. Às vezes é uma situação de você querer viver assim e Deus não está no negócio. Então tome cuidado. Vamos ter espiritualidade, discernimento espiritual, que é importante. Pedir ao Espírito do Senhor discernimento para não ter uma vida enganosa, não ter uma vida frustrada. Então muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são esses escolhidos? Aqueles que Quem estão... será? Os escolhidos são aqueles que estão todos os dias buscando ao Senhor, todos os dias se arrependendo dos seus erros, todos os dias se apegando a Deus cada vez mais, todos os dias não ligando para os problemas, para a dificuldade. É aquele que é adorador, é aquele que é vencedor, é aquele que sabe que em meio a todas as situações, Jesus vai estar ali com ele, lado a lado todos os dias, né? E os escolhidos também são aqueles que amam. É isso mesmo. São ceifeiros, né? A seara é grande, né? Tem gente que brinca, o Ceará é grande. E poucos cearenses. Não é verdade? Realmente. Um pouquinho aqui de brincadeira, mas é sério. O Ceará é grande, mas poucos são cearenses. A seara é grande, é vasta. Mas o povo está brigando por outras coisas. Quem fala melhor, quem tem mais tempo de falar, melhor
frequência. Quem conhece, quem deixa de conhecer, se eu tenho o carro melhor do povo da igreja, se minha conta bancária é a melhor, se o meu dízimo é o melhor, é o mais alto da casa. Tem gente preocupado com isso, tem gente brigando por isso. Se quando vai pegar o microfone, ele quer ser melhor do que Paulo. Sabe por que melhor do que Paulo? Porque a Bíblia diz que Paulo, quando chegou em Coríntios, ele escreveu: ei, irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidades em palavras, mas fui, e nem com persuasão, mas fui com o poder do Espírito de Deus. O que é isso? Ele não foi colocando no peso do púlpito todo o seu conhecimento, poliglota do jeito que ele era. Ele não foi, ele foi com sabedoria, humildade, entendeu? Fiz de tolo para ganhar os tolos, fiz de intelectual para ganhar os intelectuais. Sabedoria. E tem muita gente que pega o microfone, meus irmãos, e precisa ter sabedoria. Sabedoria no que falar, no que se expressar. Deixar Deus falar por você. Tem gente preocupada. Leandro, meus irmãos, tem gente preocupada no que vai falar. Não, a palavra é de Deus. O Espírito é de Deus. A obra é de Deus. Deus vai te usar para abençoar. E você está preocupado no que vai falar? Não. Se você orou, Deus já te deu o tema, a direção. Então você vai cultivar essa direção, esse tema, lendo, orando, se instruindo no conhecimento. E aí o que vai acontecer? Na hora certa, Deus vai te usar. Não fica criando meios, mecanismos, forma de querer atropelar o trabalhar de Deus. E sabe o que vai acontecer? O povo vai te ouvir, vai saber que você tem muito conhecimento, mas as almas e as vidas receberam mesmo? Então é isso que precisamos entender. E nós vamos ficando por aqui nessa noite, louvando a Deus, porque Deus é grande, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero louvar a Deus por nessa noite. Você que esteve conosco até este momento, até esta hora, nos prestigiando com a tua audiência, visualizando-nos pelo YouTube, pelo Facebook, todos os canais de comunicação da Ação TV Publicidade. Você tem a oportunidade maravilhosa de se inscrever no canal da Ação TV, com os programas abençoadores que temos durante o dia. Com certeza é algo glorioso de Deus. E amanhã nós temos uma campanha maravilhosa, hein, evangelista Leandro? Verdade, fica em Amós 4:12, né? Que fala de salvação. A nossa igreja fica ali na Rua Maravate, 741, Remanescentes em Cristo. Vai ter um prazer ter você lá para ver a palavra maravilhosa. É uma campanha abençoada, irmão. E dia 20 estaremos também no primeiro aniversário do nosso templo, Assembleia de Deus, Ministério Remanescente em Cristo, a qual o evangelista já aqui mencionou, na Rua Maravate, 741, City Jaraguá, lá em São Paulo. Bênção de Deus. Estará conosco pregando a palavra de Deus. Pastor Marcelo. Aqui, onde na tela, está aí a campanha de amanhã. Bênção pura, está aí o evangelista Leandro na direção, juntamente com o diácono Anderson. Deus abençoe a todos os irmãos. E no dia 20, amanhã não perca, hein? E no dia 20, primeiro aniversário do nosso templo. Louvamos a Deus por ter aqui, o Senhor tem nos ajudado. E no dia 20, está aí na tela, olha aí o cartaz. Vai estar conosco no próximo programa, graças a Deus por isso, o pastor conferencista Rogério da Costa. Um homem abençoado, um homem de Deus que eu conheço, de vasta experiência no ministério, mestre em escatologia, conhece muito sobre as últimas coisas. Estará conosco aqui na quarta-feira que vem. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo. Vou deixar aqui para o nosso evangelista para ele dar suas considerações finais e nós estaremos terminando o nosso programa em Cristo Jesus. Bom,
Eu quero agradecer, evangelista Fábio Vladimir, por esse convite. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando essa rádio, a vida de vocês, o apóstolo. E também, se puder, anunciar o meu canal no YouTube. Que Qual é o nome do canal? Leandro, Realidade do Dia a Dia. Aí entra lá, você vai ver vídeos reais, histórias reais, testemunhos reais das pessoas que Deus honrou e abençoou e curou. Acessa lá, irmão. Abençoa o servo de Deus. Compartilhe, se inscreva. Deus abençoe os irmãos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quarta-feira que vem, às 21 horas, estaremos aqui ao vivo, assim Deus permitir. Amém? Deus abençoe em Cristo. Boa noite em Cristo Jesus. Amém. Pertence a você, porque o mal, ele vem te abater. Vai orando na unção de Jeová, segue em frente com Jesus e levanta a tua cruz. Chora crente nesta hora e receba a paz. Segue em frente, meu irmão, agora só Jesus Cristo te dará a sua vitória. Não tenhas medo, não pares de lutar. Com Jesus Cristo a tua vida vai mudar. Segue em frente, meu irmão, agora só Jesus Cristo te dará a sua vitória. Não tenhas medo, não pares de lutar. Com Jesus Cristo a tua vida vai mudar. Tristeza e dor aparece pra você. O teu Senhor, Ele vai livrar você. Tuas lágrimas Jesus vai receber. Tua vida vai mudar. Saia deste calabouço, Deus ama você. Agora só Jesus Cristo te dará a sua vitória. Não tenhas medo, não pares de lutar. Com Jesus Cristo a tua vida vai mudar. Segue em frente, meu irmão, agora só Jesus Cristo te dará a sua vitória. Não tenhas medo, não pares de lutar. Com Jesus Cristo a tua vida vai mudar. Deus vê você quando estar em aflição e estende as mãos, Ele vem te socorrer.